Olá, estamos iniciando mais um programa Renovação, esse programa abençoado, que chegou para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por você estar conosco. Aí, obrigado por nos permitir entrar na sua casa e transmitirmos a palavra de Deus aí através da sua televisão. Muito obrigado mesmo. Eu queria também aproveitar essa oportunidade para convidar você a nos acompanhar aí pelo Facebook, nos acompanhar aí também pelo nosso canal Ibra no YouTube. Tem as nossas mensagens abençoadas que estão sendo ministradas neste lugar e pode abençoar a sua vida. Por falar em palavra, hoje uma palavra abençoada pela vida do pastor Fabiano. Fique até o final dessa programação que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com a sua vida, vai falar com o seu coração. Muito obrigado mesmo, obrigado você que tem nos acompanhado todos esses anos aí. Queremos simplesmente falar da simplicidade de um evangelho tão poderoso que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique agora com essa palavra, daqui a pouco nós voltamos para as considerações finais. Deus abençoe, fique até o fim, palavra abençoada para você. Amados, se eu fosse dar um tema para essa mensagem nessa noite, eu daria nas mãos de Deus. Esse seria o tema. No livro de Mateus, capítulo 1, ele começa falando da genealogia de Jesus. E vamos ver se vocês me ajudam aí para a gente poder falar as genealogias. São 14 gerações do tempo dos patriarcas, mais 14 gerações do tempo dos reis, mais 14 gerações que iniciam com o cativeiro babilônico e depois se encerra com o nascimento de Jesus. A Bíblia começa falando que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Tamar, Tamar gerou Fares, Fares gerou Esrom, Arão, Aminadab, e assim vai. Salmão, que gerou Raabe, que gerou Obed, que gerou Ruth, que gerou Jessé. E completa as primeiras 14 gerações do nascimento de Jesus. Das suas primeiras 14 gerações, nós entendemos e conhecemos que tem pessoas ali que não tinham condições, eram pessoas de guerra, mas fizeram parte da geração de Jesus. Tem pessoas que estavam ali que eram até prostitutas, tem pessoas que eram fiéis a Deus. Então tinha gente de todo tipo nas primeiras 14 gerações de Jesus. Aí começa o segundo período das gerações da genealogia de Jesus, falando de Davi, Salomão, Roboão, Abinadab, Josafá, Jorão, Josias, até chegar em Josias, que é o último rei que reestabelece a adoração a Deus. Nesse meio tempo também tem reis que voltaram o coração para a adoração, teve reis que voltaram a adoração para outros deuses, fizeram todas as coisas erradas. E começa o cativeiro babilônico, quando o povo de Deus começou a ficar preso, segundo ao reinado babilônico. E aí a Bíblia fala assim, que daí foi Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquir, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José e Jesus. E para em Jesus, porque Jesus não gerou mais ninguém. Pelo contrário, Jesus foi e morreu. E a morte de Jesus produziu vida. E produziu vida para todos nós que estamos aqui hoje. Quando Jesus nasceu, ele também fez nascer uma nova esperança para o povo de Israel. Porque de repente o Messias estava chegando. Talvez eu fale aqui nessa noite com pessoas que chegaram aqui com a sua esperança abalada. Chegaram aqui com a sua esperança diminuída. Talvez você chegou aqui nessa noite numa situação ao qual você tem vontade de jogar tudo para o alto. Você falou, vou para o culto hoje, mas a minha vontade é jogar tudo para o alto. Então eu quero convidar você a fazer exatamente isso que você pensou em fazer. Em jogar tudo para o alto. E convidar você a jogar seus negócios para o alto, jogar a tua família para o alto, a tua vida para o alto, o teu ministério para o alto, porque jogando para o alto, é do alto que vem o socorro, é em Deus que tem a salvação, é em Deus que tem a solução para você. E se você tem jogado para o alto, tenha certeza que do alto o Senhor vai pegar e vai tratar por você, porque Ele é Deus, tem poder para fazer isso. Louvado seja o nome de Jesus. Por mais que você fale, a minha esperança está terminando, a minha esperança está se exaurindo. Eu quero que nessa noite você tenha consciência que a sua esperança já morreu. Morreu e no terceiro dia ela ressuscitou. A minha, a tua esperança é Jesus. E é isso que faz a diferença em nós. É isso que faz a diferença na minha vida. É isso que faz a diferença no meu ministério. É isso que faz a diferença na minha família.
E é isso que faz a diferença também na sua família, nos seus negócios. Talvez a esperança que você tinha estava em você, e é por isso que ela está acabando. Porque quem tem esperança em Jesus nunca perde a esperança. Eu quero entrar no texto que eu vou usar como chave para a palavra dessa noite, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Amém? A Bíblia diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Fecha os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, ministra sobre cada um nessa noite, Pai. Toca nos corações, toca nas vidas, fala comigo, que eu possa atrapalhar o mínimo possível a Tua palavra nessa noite. Amém. Conseguiu achar o negócio aí? Ainda não? Vai procurando aí, ó, que você achar, você me fala. Ah, que beleza. Eu quero falar sobre nas mãos de Deus. Por quê? O melhor lugar para você estar é nas mãos de Deus. O melhor lugar para que a sua vida esteja é nas mãos de Deus. E eu quero falar exatamente dessas mãos poderosas, que é um bom lugar para estarmos. Bom, eu quero fazer uma simbologia para vocês entenderem o que é estar nas mãos de Deus. Imagine um barro, um vaso, onde você começa a trabalhar ele. Alguém já viu o processo do vaso? Tem a roda, começa a girar, um monte de barro. Um monte de barro ainda não é o vaso. E de repente, o oleiro ele começa a trabalhar para que o vaso comece a tomar forma. Estar na mão de Deus é se permitir com que a forma que Deus está dando para mim e para você comece a se formar. E de repente, quando aquele monte de barro está já com um tamanho legal, o oleiro começa a trabalhar com a outra mão por dentro do vaso. Então, enquanto uma mão ela dá sustentação ao tamanho do vaso, a outra mão começa a entrar no interior do vaso e começa a se aprofundar, se aprofundando, até trabalhar todo o interior do vaso. Trabalha todo o interior do vaso e só depois que ele trabalha o interior do vaso, ele volta para dar o acabamento no final, por fora do vaso. E a mão que está por dentro continua por dentro do vaso, ela não sai de dentro do vaso. Ela fica sempre por dentro. E a outra mão, ela vai por fora. O tema dessa mensagem é nas mãos de Deus. Por quê? Porque a mão de Deus que está por fora vai começar a dar o acabamento que precisa na minha e na sua vida. E a mão que está por dentro vai começar a agir no interior da minha e da tua vida, trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado. Porque muitas vezes, meus amados, nós começamos a olhar as vidas, as histórias, e você vê muitas vezes o vaso por fora. Você vê o que está por fora do vaso. E a Bíblia diz também que o Senhor, no livro de Apocalipse, que o Senhor Jesus está à porta e bato. Por quê? Porque Ele precisa entrar para trabalhar nas coisas de dentro. E nessa noite o Senhor vai começar a trabalhar dentro do vaso. Você é o vaso, eu sou o vaso. E o Senhor vai começar a dar as formas para dentro do vaso. Convidar o Senhor Jesus para entrar dentro de você é permitir que Ele entre nos lugares mais profundos, é permitir que Ele entre nos lugares mais escondidos, é permitir que Ele toque aonde precisa ser mudado. Eu quero falar de algumas coisas do nosso interior, que é onde a mão do Senhor vai entrar e vai trabalhar nessa noite. Eu quero falar de algumas coisas nessa noite, aonde a mão do Senhor vai entrar e vai tocar profundo. Enquanto o Senhor está ministrando através da minha vida, na tua vida, você vai se identificando e vai identificando aonde a mão do Senhor tem que entrar na tua vida nessa noite. Em primeiro lugar, a gente costuma ver muitas pessoas dizendo, falando, comentando. E a gente hoje, nos dias que nós vivemos, onde
povo mais desacreditado é o povo de Deus. Vivemos a pior geração que já existiu na face dessa terra. Eu estava falando com os jovens ontem. Nunca você vê tanta gente estranha no mundo como você já está vendo nos últimos dias. É gente que não sabe o que é, para que time torce, que gosta, hoje quero, amanhã não quero. Por quê? Porque o interior dessas pessoas estão vazios. Hoje nós vivemos uma crise muito grande do nosso ego, onde nós fazemos tudo e queremos tudo para nos satisfazermos. Hoje nós olhamos, eu quero vir para a igreja, eu vou naquela igreja porque eu gosto daquele cantor, eu vou naquela igreja porque eu gosto daquele pregador, eu vou fazer tal coisa porque eu gosto daquela. É tudo aquilo que nós gostamos. E a palavra de Deus diz que nós temos que abrir mão do que nós gostamos para viver a plenitude dele. Nunca se viu tantas pessoas egocêntricas no meio evangélico nos dias de hoje. Antigamente existiam os pregadores, existia o grupo de louvor. Hoje são os palestrantes, os showmans, os cantores. O altar que tanto se prezava antigamente, hoje se tornou um palco de exibição. Por quê? Porque todo mundo quer ministrar aquilo que está dentro do seu ego. E poucos querem ministrar aquilo que o Senhor tem falado para ministrar. E que nessa noite a mão poderosa de Deus possa entrar no meu ego, e quebrar o meu ego, e quebrar o teu ego, para que a vontade de Deus seja plena na minha e na tua vida. Às vezes você olha para o teu casamento e diz assim, ai, mas pastor, você vai falar de casamento? Vou falar de casamento sim. Senhor, meu casamento não vai para frente, mas o teu ego não permite que você entre em sintonia com o teu cônjuge. Porque é bem batido isso. Um relacionamento para dar certo é um relacionamento que tem que ter um e o outro tem que ceder. Agora, quando o ego é inflamado, ninguém cede. É tudo do meu jeito, é tudo da minha cor. Mas a mão poderosa do Senhor está entrando hoje para mostrar para você que não é a tua vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Enquanto você quiser viver a sua vontade, você vai plantar e vai colher vontade de morte. Mas se você quiser viver a vontade de Deus, você vai viver a vida para a tua vida. Segundo ponto a qual a mão de Deus nessa noite vai tratar. Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, por algum tempo, eu comecei a parecer ser. As pessoas que não me conheciam me achavam. Eu parecia ser. E só Deus e eu sabia que eu não era nada. E que eu estava fazendo estava tudo errado. Isso se chama caráter. Fazer o certo quando ninguém está olhando. Fazer o que é certo em todo o tempo. Em todo o tempo. Fazer o que as Escrituras dizem em todo o tempo, não só perto da igreja. Isso é caráter. Eu nunca fui falso, ninguém pode culpar e me julgar por isso. Eu sempre fui verdadeiro nas minhas coisas. Mas o que a gente vê nos dias de hoje, a pessoa chora lágrimas de crocodilo, a pessoa, você fala, nossa, agora vai morrer. Essa pessoa mesmo, agora aceitou Jesus, se converteu, e você vê que por dentro da pessoa não é nada daquilo que ela está falando. Eu convido você nessa noite, meu irmão, a despir-se do que parece, para viver aquilo que você parece de verdade. É sair do mundo de faz de conta e viver um mundo de realidade. Quando, um tempo atrás, eu lembro que eu fui comprar um carro, eu cheguei na loja, era um Vectra, era um carro bom na época, e o cara falou, dá uma volta, eu dei a volta no carro, eu falei, pode levar. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para levar, vou ter que financiar. Eu falei, pode ir. Era um sábado à tarde, eu falei, pode levar embora o carro. O cara não pediu nada meu. Pediu nada. Sabia que eu era da igreja, sabia que eu trabalhava. Falei, pode levar o carro. Não consultou SPC, Serasa, não consultou nada. Fui embora. Irmão, uma vez eu fui, quando saiu a TV de LED, eu fui na loja 100, eu fui comprar outra coisa. Eu falei, nossa, que televisão bacana, né? A minha ainda era aquelas antigas. Eu falei, nossa, que televisão bacana. O cara falou assim, pode entregar na casa dele.
o gerente, mandou entregar na minha casa. Depois de 15 dias que eu fui lá fazer o carnê para pagar. Paguei, acho que 18.300 e pouco. Paguei caro pra caramba com a televisão. Mandou entregar na minha casa. Já viu o gerente fazer isso, gente? Aí eu falo para você, dá para fazer isso hoje? Dá? Tem gente que não vende uma agulha. Por quê? Porque o nosso comportamento deixou de ser como era antigamente. E isso comprometeu todo mundo. Antigamente falava, cara, a pessoa é evangélica, a pessoa é crente, né? Nossa, tem um crédito. Vai falar que é crente hoje. Não, ixi, pastor, sai fora, esse cara aí é picareta. A culpa é minha, a culpa é sua, porque nós deixamos de viver aquilo que nós tínhamos que viver. Nós perdemos a condição de sal, a condição de luz, por falta de caráter nosso. Sabe, o brasileiro é conhecido como o povo do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Gente, com Deus não tem jeitinho, não. Vou dar uma remendada aqui na frente, outra ali. Não tem jeitinho, não. Eu tentei dar um jeitinho na minha vida, eu vou falar uma coisa para você, gente. Não dá para dar jeitinho com Deus, não. Chega uma hora que a coisa vira para você, você fala, o quê? Mais um ponto no nosso interior que precisa ser trabalhado. É a nossa consciência. Quando você deita para dormir, está só você, o seu travesseiro, que graças a Deus ele não fala, senão estava tudo na roça, né? Você dorme tranquilo? Está tudo legal? Não deve para ninguém? Está legal com a esposa? Está escondendo nada de ninguém? A tua consciência não te acusa de nada? A Bíblia diz assim que muitas pessoas, elas ficam resistentes ao pecado, elas acostumam com o pecado. Mas o Espírito Santo está sempre batendo na porta, acusando a tua consciência, para você mudar a sua postura. Isso é a mão de Deus entrando dentro do teu interior. A sua consciência é aquela voz que fala para você, poxa vida, hein, bonitão? Ficou no computador até tarde, hein? Vendo essas bobices aí, hein? Amados, um dia eu fui numa reunião de pastores e tinha um conselheiro tutelar palestrando para a gente. Ele falou assim, quem aqui, só tinha pastores, quem aqui gosta de pornografia? Você acha que algum pastor ia erguer a mão, né? Aí ele falou, eu sei que vocês não vão erguer a mão. Ele falou, quem aqui gosta de pedofilia? Aí todo mundo ficou feio. Eu falei, peraí, o que esse cara está falando? Ele falou assim, a maioria dos sites de conteúdo pornográfico sustenta os pedófilos. E a partir daquele dia, irmão, eu comecei a olhar essa questão de uma forma diferente. Bem diferente. Eu falei, o dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou dar esse dado. Porque às vezes, não, eu estou lá vendo um negocinho, né, bonitinha, e de repente você está financiando um cara que vai estragar a vida de uma criança, de uma família toda. Como é que fica a sua consciência? Tem um amigo que, ele gostava disso aí. Ele tinha um amigo bom de computador, sabe? Ele colocou uma senha no site. A senha do site era santidade. O cara foi acessar e ligou bravo. Por que você... Não, eu te dou a senha. Santidade, você pode digitar e voltar a assistir. Eu não sei se ele assistiu ou não, mas causou. Experimenta fazer isso, irmão. Coloca uma senha, santidade. Quem sabe? Ajuda você. Ajuda eu, ajuda todo mundo. Um outro ponto a qual a mão de Deus vai agir nessa noite, no nosso interior, é na nossa alma. É mais do que provado que a depressão já é, a grande doença do século. Falei isso ontem com os jovens. Já tem jovens deprimidos. Quando você menos espera, você já está caído numa depressão, numa tristeza, numa angústia, você já não sabe o que é. Sim, tem um lado espiritual, mas também tem um lado de médico, clínico. Por quê? Porque as nossas feridas da nossa alma continuam abertas.
Situações que nós vivenciamos no passado causaram marcas, mágoas. E infelizmente a gente não consegue se desvincular disso. O perdão é uma palavra tão fácil de pronunciar e tão difícil de fazer. Como é difícil a gente perdoar. Perdoar mesmo, de olhar para a situação e não mais sentir raiva, não mais sentir marca, não mais sentir mágoa. Não é esquecer, não. Ninguém está falando de esquecimento. Nós estamos falando de olhar para a situação e ter maturidade de encarar o problema e não mais sofrer pelo problema. Fecha os teus olhos um minuto. Pai, eu não sei aonde e qual área precisa liberar o perdão nessa noite. Mas, meu Pai amado, com a tua mão poderosa, vai dentro desse coração, meu Pai querido. Ministrando, meu Pai amado, esse perdão. Trazendo, meu Pai querido, paz a esse coração. Que todas as vezes que lembra, meu Pai, dessa situação, lembra com raiva, faz mal, prejudica o teu filho e a tua filha, Pai. Pai, que nessa noite, Pai querido, as pessoas possam liberar perdão. Eu sei que você está lembrando de algumas pessoas aí na tua vida. Libere o perdão. Aproveite que a mão de Deus está entrando no teu interior, porque você é vaso de Deus. E quanto mais a mão de Deus vai entrando, mais profundo ele vai entrando, mais profundo ele vai movendo, vai mexendo. E deixa ele mexer sim, deixa ele curar sim, deixa ele transformar sim. Todo mundo tem um pouco de acumulador. Todo mundo tem mania de guardar algumas coisas, esconder algumas coisas. Alguns exageram e se torna até uma patologia, mas todo mundo tem um quartinho da bagunça na casa. Todo mundo tem um quartinho de bagunça na vida também. Lá no fundo do coração tem um quartinho de coisas secretas que ninguém sabe. Nem o melhor amigo sabe. Mas é nesse quartinho de bagunça que o Senhor quer entrar hoje. A mão do Senhor vai até nesse quartinho de bagunça porque Ele quer deixar a sua vida organizada. Nós queremos viver algo pleno diante do Senhor. Nós não começamos algo pleno com meias verdades. Não começamos algo pleno com as coisas desordenadas. Permita o Senhor entrar nessa noite no teu coração. Fala para Ele: Deus, eu preciso parar com isso. Eu preciso mudar essa atitude. Eu preciso ser melhor nisso. Eu preciso fazer dessa forma. Ele é teu Pai. Ele é o meu Pai. Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos nessa noite. Ele sabe onde precisa ser mudado. E precisa ser mudado. E depois que a mão ela termina de fazer o vaso por dentro, ela começa a trabalhar por fora. Hoje se prega muito pela parte externa da vida. Se prega muito que não, Deus vai abrir as portas. Sim, o diabo não tem poder para fechar porta nenhuma. Quem tem a chave de Davi que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre, é o Senhor. Ele tem uma porta aberta para a tua vida. Eu declaro isso na tua vida hoje. A mão de Deus começa a trabalhar com as coisas exteriores, as coisas desse mundo aqui. Ela começa a trabalhar sim. Não é mal você ter uma condição financeira boa, não é mal você ter coisas boas. Lute para você ter o melhor na tua vida. Peça para a mão de Deus ajudar você. Você pode pedir isso também. Às vezes você olha para a tua família e fala: não está do jeito que eu quero. As pessoas olham para a minha família e todo mundo enxerga os meus problemas, as minhas dificuldades. Pede para a mão de Deus moldar a tua família. É a parte de fora, é a parte que contextualiza a tua vida. Mas não esquece que muitas vezes o problema não está na parte de fora, está na parte de dentro.
Está na parte de dentro. Aí a mão de Deus tem que entrar lá por dentro e trabalhar para que o exterior apareça. Nós pedimos muito e falamos muito do ministério. Qual é o teu chamado diante de Deus? Como que você vai se relacionar, com o que você vai fazer. Peça para Deus te dar fortalecimento nessa noite no teu ministério. Deixa eu fazer um adendo aqui. Poxa, adorei ver você ministrando esses dias, tá? Tanto que eu falava para você, vai lá, vai sozinho, canta sozinho, vai lá. Eu chorei horror, você não viu não? Achei top. É a mão de Deus trabalhando na parte por fora, porque o interior estava pronto. É o desenvolvimento que nós temos que ter ministerialmente. Nós somos chamados para fazer a diferença da face da terra e nós precisamos ser capacitados por Deus. Naquilo que Deus nos chamou, mas peça para Ele trabalhar. De repente o teu vaso precisa de uma florzinha por fora para ficar mais atrativo, para ganhar mais almas para o Senhor. Peça para Deus de fazer. Peça todas as ferramentas que precisa. Mas não deixa de pedir que o Senhor também trabalhe o teu exterior. Tem tanta gente que tem um potencial enorme por dentro, mas você olha para o camarada parece que não vai. Não dá para acreditar no camarada. Olha para o cara, meu Deus do céu, achei que ia, agora ia, volta tudo para trás. Eu sempre me preocupei pouco com o que as pessoas pensavam de mim. Me preocupei pouco. E por isso eu estava nem aí. Se eu tinha que falar alguma coisa eu falava, fazer alguma coisa eu fazia. E eu não me importava muito com essa questão. Deus me conhecendo tá bom. Deus sabe o meu coração, né? As frases que a gente usa para justificar as nossas condutas erradas. Mas no tempo para cá o Senhor tem me ensinado que a pessoa não vai enxergar Jesus direto no céu. Ela enxerga Jesus primeiro em você. Então a tua conduta, a tua forma de agir conta sim. A tua forma de falar, a tua forma de pensar, aquilo que você coloca, aquilo que você posta no Facebook. Toda a forma com que você age influencia diretamente no que está por fora do vaso. Amado, eu fiz um exercício tão grande para não xingar meu carro hoje. Mas tão grande. Uma coisa é certa, você pode não estar pronto hoje. Mas você tem que saber onde você tem que chegar. E você não pode estar parado. Não pode estar parado. Tem que estar buscando algo de melhor para a tua vida. Eu tenho um problema sério com palavrões. Eu tenho tentado melhorar. Já faz um tempo que eu não falo. Só que a turma só lembra quando eu falo. Ficar 6 meses sem falar um e falar um, vão lembrar daquele um. Mas eu tenho tentado. Eu tenho buscado. Porque a minha conduta vai influenciar outras pessoas. A sua conduta vai influenciar outras pessoas. Então o vaso tem que estar pronto por fora também. Eu quero falar de mais uma parte por fora do vaso. Que é a parte da honra. Nós queremos muitas vezes ser honrados. Sermos reconhecidos. Sermos respeitados. Mas antes da humildade não tem como você receber a honra. A honra é algo que você não consegue ter. Você precisa de outro para você ter honra. Você precisa de outra pessoa para te honrar. E isso é o tempo. Isso é com respeito. Isso é com a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Isso é aquilo que você agrega na vida da pessoa e você começa a ser honrado. Eu me lembro que um tempo atrás eu queria deixar de ser pastor. Eu falei ontem, né? Eu fiquei 3 dias sem dormir, lendo a Bíblia, procurando na internet, procurando em todo lugar se tinha algum jeito de eu desfazer esse negócio de unção, sabe? Não dá, viu? Não dá. E eu fui conversar com o pastor Eliseu, ele falou assim, sabe como o diabo conhece você, se você for para o inferno? Eu falei, não. Chegar no inferno vai ter um lugar especial para você. Eu falei, sério? É, lugar do pastor Fabiano. O diabo sabe que você é pastor.
você vai ser pastor aqui, no céu, ou até no inferno. O pastor Eliseu, ele é carinhoso, né? Ele fala umas coisas carinhosas assim, né? E é bom que faz a gente pensar, né? De vez em quando a gente precisa ser lapidado. E eu comecei a pensar nisso. Eu lembro que uma vez eu estava muito triste e eu recebi um trecho de uma pregação minha. A pastora Gislane mandou para mim assim: para Deus operar o milagre, é necessário que você dê uma oportunidade. Fiquei com ódio dela, falei, fiquei usando minhas palavras contra mim. Xaropinha. Isso é honra, gente. Você pode estar quebrado. Aquilo que você fez de bom nunca vai ser apagado. Às vezes eu chegava às vezes que eu passava ali na papelaria, a Lília, pastor Fabiano, como é que você está? Pastor Fabiano, pastor do quê? Queridos, existe uma honra especial para nossas vidas. Uma honra a qual Deus entregou no céu. Ele disse assim: ali está a multidão, com vestes brancas, os honrados de Deus. Você é um honrado de Deus. E não se comporte de forma diferente disso. Não se comporte, porque não vai valer a pena. Sabe, antes de todas as conquistas, antes de você conquistar os seus sonhos, existe essa credibilidade que Deus te dá. Ele te concede. Bem, a mão de Deus foi por dentro, a mão de Deus foi por fora, o vaso ficou com forma, mas o vaso está vazio. O trecho que nós acabamos de ler está dizendo que o tesouro está no interior do vaso. O tesouro está na parte de dentro, mas não quando o vaso está oco. É o vaso. Faz eco. Está vazio. Deixa eu te falar uma coisa, queridão e queridona. Erga a sua mão direita, por favor. Se você entrou aqui nessa noite, como um lindo vaso que tu és, e se encontra com um vaso vazio, um vaso seco, se prepare pelo derramar que o Senhor tem na tua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai derramar algo sobrenatural sobre a tua vida. E o teu vaso que outrora estava seco, o teu vaso que outrora estava vazio, servindo como eco, a partir de hoje se torna um vaso cheio, um vaso de honra, um vaso transbordante, que vai ter um tesouro imensurável dentro dele, porque dentro dele há o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí o vaso ele fica pronto, porque ele está adornado por fora, preparado por dentro, e é derramado sobre ele o Espírito Santo de Deus, e faz do vaso um vaso precioso. Quando o vaso fica pronto, fica precioso, o vaso não precisa mais do oleiro. O vaso não precisa mais da mão do oleiro. Não precisa mais, porque um vaso bonito todo mundo quer. Um vaso pronto todo mundo quer, um vaso de valor todo mundo quer. E aí a nossa boa mania de querer se afastar da mão do oleiro. Nossa boa mania de querer se afastar da mão do oleiro. Por quê? Porque eu já tenho valor, eu já estou pronto, já está legal. Teve uma mulher que, num jantar, ela entendeu perfeitamente o que é ser um vaso na mão do oleiro. A Bíblia diz que estavam todos reunidos. E Jesus estava quieto, comendo quieto na casa de Simão. Uma mulher veio por trás dele. Tinha um vaso de alabastro. Ela quebra o vaso e começa a lavar os pés do Senhor.
Dá para entender um negócio desse? O Senhor te faz, te molda, entra no teu interior. Você pensa que é para que você seja um vaso para ficar exposto? E aí eu entendo nessa noite que para você voltar aos pés do Senhor, você quebra o vaso e derrama o teu interior nos pés do Senhor. E quando você quebra o vaso, o Senhor não joga você fora. Ele pega você na mão de novo e começa o processo tudo de novo. E enche você tudo de novo. Você está pronto nessa noite a se quebrar na presença de Deus e se jogar aos pés do Senhor? Você está pronto nessa noite a entender que o que você tem de mais precioso na tua vida, você abre mão para voltar aos pés do Senhor? O melhor lugar para a gente estar é na mão do oleiro. Ainda que seja quebrado, porque lá tem conserto do Senhor. Eu fico imaginando o orgulho do oleiro, quando ele vê um vaso voltando para ele, se quebrando para voltar na mão dele, e derramando o que tem de mais precioso por ele. O que você tem de mais precioso nessa noite para entregar ao Senhor? O que você precisa quebrar? Porque muitas vezes, amado, o quebrar significa uma renúncia. O quebrar significa pagar um preço diferente. O quebrar significa deixar de viver um sonho para viver o sonho de Deus. Muitas vezes o quebrar pode ser isso. Eu sei o que Deus me quebrou, o que Ele precisou me quebrar. Nesses 2 anos, eu pude entender o quanto Deus, quando Ele tem algo na vida da gente, o quanto Deus cuida da gente. E aí eu comecei a entender, gente, que eu sou um vaso de Deus. Que preciso que Ele me encha para que eu tenha algum valor. Eu entendi isso. E eu entendi também que eu não sirvo para outra coisa. Porque um vaso que foi feito para pôr flor, é para pôr flor. Um vaso que foi feito para ficar lá do outro lado, para ficar do outro lado. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida, eu sei o que Ele tem para a minha. E nós temos que entender que aquilo que Deus chamou você não vai mudar. Eu me lembro uma vez que eu falo, gente, quando a gente não presta para outra coisa, não presta. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser uma pessoa normal. Vou ser uma pessoa normal, eu vou sair, eu vou me divertir. Me achava novão, né? Aí eu falei assim, né, vou sair. Para ajudar, chamei meu irmão ainda. Tá aí, ó, para não deixar eu mentir sozinho. Vamos sair. Nossa, nunca saí com o Tatão. Vamos sair. Vamos sair. Falei, americana, não vou não, né? Tem muito irmão lá, né? Vai ver eu lá em algum lugar assim, não vai dar certo, né? Vamos para Piracicaba. Aí, vamos colocar um sonzão no carro. Aí eu olhei assim, só tinha CD de crente. Aí coloquei lá um Dinastia, né? Para dar uma disfarçada, né? Aí eu entrei na avenida de Piracicaba assim. Louvem, louvem. Falei, nossa, que legal. Legal. Aí eu comecei a andar para lá, andar para cá. Não achava nada, gente, porque eu não sabia lugar de sair, não sabia nada. Aí meu irmão falou assim, ó, eu preciso ir no banheiro. Ele falou, vamos parar no posto ali, vai no banheiro, aí a gente vê onde a gente vai. Irmãos, eu estou atravessando a avenida assim, para ir no posto. Ia no banheiro mesmo, não ia fazer nada de errado. Queria, mas não consegui. Ô pastor! Falei, misericórdia, acharam aqui. Meu irmão arrepiou.
Arrepiou do PHB. Eu falei, miserável crente que está desviado, que não foi. Por que não foi para a igreja, no culto de jovens? Aí não tem jeito, você vai lá, né, conversar. Os irmãos tudo no pilequinho bebendo. Quem que deveria dar a palavra para eles lá? Eu. Irmão, fiquei tão sem graça, tão sem jeito, não sabe? Ai. Eu falei, nossa. Eu insisti um pouco. Falei, não, vou ter que dar um jeito de sair desse lugar aqui, pelo amor de Deus. Daí eu fui no lugar, sentei, comecei a escutar umas músicas, legal. Tem uma moça que falou, quer conhecer você? Pode conhecer? Eu falei, vem conhecer, sentar, conhecer não tem nada. Comecei a conversar com a menina e tal, eu falei assim, viu, você está rindo para mim, você tá tão vazio, tão triste, o que acontece com a tua alma? Por que esse vazio? Me começou a chorar. Aí o povo falou assim, ó, você não vai mais sair com nós não, que você transforma o bar em culto. Ele não queria mais sair comigo. E eu tentando insistir uma coisa que eu não era, gente. Perdi tanto tempo. Viu, você não é para fazer o que você está tentando fazer errado, você é para fazer o certo. Você foi chamado para fazer o certo. Aí tem as vergonhas, né? Aí de vez em quando eu encontro o irmão lá que eu vi lá, ele falou, irmão, nunca mais. Eu falei, amém, irmão, graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Irmão, não tem como você viver diferente, você entende isso? Você é um vaso de honra cheio de Deus. Não tem como você ser diferente disso. Não tem como você tentar ser diferente disso. Você vai tentar, vai ficar errado. Não vai dar certo a tua vida. Eu fui num monte da vigília, uma campanha na vigília, e eu recebi uma palavra de um pastor. Ele disse assim para mim, olha, Deus está zerando a tua vida, e Deus vai transformar a tua vida, e você vai nascer de novo. Eu falei, legal, né? Achei que as coisas iam acontecer, tal, e passou o tempo e nada, as coisas aconteceram, minha vida foi mudando. Mas ele falou para mim que eu ia nascer de novo. Eu falei, mas caramba, o que será que vai acontecer, né? E todas as coisas que ele tinha falado de restituição na minha vida tinha acontecido. Deus tinha preparado um emprego, Deus tinha preparado uma condição, Deus preparou uma noiva linda. Oh, Deus, eu te amo. Deus preparou tudo. Mas eu não tinha nascido de novo. Eu era a mesma pessoa. Eu falei, não consegui entender. Aí um dia, um carro veio, bateu na porta do meu carro, bateu no meu carro, amassou. Eu deixei o carro para arrumar, que deu um problema mecânico também. E eu fui trabalhar com meu irmão de moto, na segunda-feira, dia 31 de maio desse ano. E a gente está voltando, né, algumas pessoas já sabem do testemunho. Eu estava voltando de Americana para Santa Bárbara do Oeste, na SP-304, às 5 e pouco da tarde. Trânsito, quem conhece a SP-304, essa hora é um trânsito. E meu irmão tem uma moto 150, é isso? 150. E moto 152, irmão, tem que aproveitar a descida para correr, né? Então a gente está na descida assim, no final da descida, a uns 100 e pouco por hora, o pneu fura, sei lá o que aconteceu com o pneu, começa a bambear a moto. Falei, segura isso aí, meu filho. Bom, não deu tempo de falar segura. A gente caiu a mais 100 por hora na pista, na SP. Eu lembro que eu caí assim, eu já caí girando, rolei umas, 6, 7 vezes. Não bati minha cabeça, eu caí de frente para a pista, assim, né, os carros vindo. A hora que eu parei assim de frente para a pista, um carro passou assim na minha cabeça. Falei, nossa Deus, vou rodar para cá de cá, porque o tombo que eu levei, eu falei, quebrou tudo. Falei, moeu tudo aqui, não vou levantar daqui, vou ficar aleijado. Aí eu olhei meu irmão caído assim, que ele bateu a cabeça na hora que ele caiu. Aí eu falei, nossa, preciso tirar ele da pista, vai passar alguém por cima. A hora que eu coloquei a mão no guarda-rei, ainda para ajudar a construir uns guarda-rei, tem um espacinho desse tamanho assim para você ficar ali, né? Não é para ninguém ficar ali, né? Só nós ficamos, tinha tido um acidente. Aí, a hora que eu fui para a direção dele, já levantou. Tentei puxar a moto para tirar no meio da pista. Coloquei mais no meio da pista ainda. Pra você ter uma ideia, nós ficamos 10 minutos ali no cantinho. Consegui parar a pista para a gente tirar a moto para pôr no acostamento. A gente estava na pista da esquerda.
A hora que eu consegui tirar a moto, a gente conseguiu tirar a moto, falou, não tem nada, doía tudo, cotovelo, joelho. Aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, eu comecei a olhar assim, né? Doía, mas não tinha um ralado. Tem gente que cai a 30, 40 por hora, quebra a clavícula, quebra tudo, arrebenta tudo. Eu caí mais de 100, não tinha, eu falei, Deus, não dá nem para contar isso aí, não tem nenhum ralado, né? Uma vontade, irmão, quem nunca teve o desprazer de quase morrer, não sabe o que eu estou falando, mas quem já teve sabe exatamente o que eu estou falando. E naquele dia o Senhor falou comigo, pronto, agora você nasceu de novo. Eu olhei para cima, irmão, foi bem embaixo da passarela, um monte de gente olhando, filmando a gente morrer. Que povo miserável, gente. Eu falava para você, o povo gosta da desgraça, viu? Mas ó, não era o meu dia. Não era o dia dele. Queridos, quando você é um vaso de Deus, Deus ele cuida de você. Eu não sei o que você está passando. Talvez você olhe para a tua vida e fale, mas eu estou aquém daquilo que eu posso em Deus. Ué, comece hoje a consertar o teu vaso, pedir para que Deus entre no teu interior e faça uma grande obra. Comece hoje. Coloque-se de pé. O Ed, ele tem transmissão de pensamento. Eu ia pedir para ele cantar um louvor, ele... Perguntei, qual que você vai cantar? Ele falou que eu ia pensar. Queridos, eu não sei. De fato, eu não sei mesmo, porque poucos eu tenho me relacionado aqui na igreja nos últimos meses. Vou dizer para você uma coisa, Deus, ele não erra no vaso que faz. Deus, ele não erra quando ele junta propósitos. Não erra. Ele não erra ao derramar a unção dele sobre uma vida. E se você recebeu essa unção, esse Espírito Santo de Deus, Deus ele não errou na tua vida. Ainda que as pessoas não dêem o valor de fato que você tem, Deus te dá um valor imensurável. Ele pagou o maior preço pela tua vida. Não é qualquer um que vai te tirar de perto dele. Fecha os teus olhos. Não sei o que você precisa hoje, meu irmão. Não sei o que você precisa mudar. Eu quero convidar você a se quebrantar nos pés do Senhor nessa noite. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Segura. Você pode cantar olhando para alguém nessa noite? Vira para alguém aí e canta essa mesma canção no começo. Porque tem gente aqui nessa noite que precisa ouvir que é precioso. Tem gente que precisa ouvir aqui nessa noite que tem um chamado especial. Olha para alguém aí, ó. Dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Senhor, derrama sobre cada um a tua glória, Pai. Derrama sobre cada um o teu poder e a tua unção nessa noite. Pai, que a preciosidade que habita em nós, que é a tua presença, Pai, possa ser mais alto, falar mais alto do que todas as nossas ações e que todos os nossos talentos, meu Pai querido. E que nessa noite, Pai querido, todo mundo saia daqui, Pai, com a consciência que nós somos vasos de honra, vasos escolhidos, vasos, meu Pai amado, que foram feitos para fazer a diferença na face dessa terra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa possa entrar no interior, meu Pai, do interior das nossas vidas, e possa adornar o nosso exterior, meu Pai querido, e o que o nosso andar, o nosso ser, seja muito melhor e muito maior do que tem sido, Pai. Que nós possamos ser de fato aquilo que o Senhor nos chamou. E que nessa noite, meu Pai querido, o Senhor derrame a tua Shekinah sobre cada um. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Aleluia. Sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus. Se entregue à renovação. Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness.